Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Estamos aí em plena quarta-feira, véspera de feriado, para divulgar autores, falar sobre livros, fazer sorteios e, claro, dar boas risadas. Lembrando que hoje a gente vai até as 11h30 da noite, aí para e só volta na sexta-feira, tá bom? Muito bem. Para quem quiser, todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente, tá? Muito bem. A gente vai conversar agora, mantendo aí esse ritmo, né, frenético de entrevistas, com a autora nacional Tânia Cristina Dias. Ela que escreveu O Sapo Iluminado e tantas outras obras, vem trazendo aí para o mercado uma bagagem literária imensa, desde podcast, teatro, livro infantil, coluna literária, um espetáculo. A gente vai conhecer um pouco mais sobre essa escritora e, claro, toda essa bagagem literária que ela carrega dentro do ramo literário, tá bom? Muito bem, deixa eu ver se ela tá por aqui, gente. Vamos ver se a nossa autora entrou, vamos. Pessoal que tá entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Lembrando que hoje estamos nesse ritmo até 11h30. Quem está indo à Bienal, quem foi, quem vai. Bienal vai até domingo. Eu fui no sábado, tava maravilhoso. Fui no dia do baile da Julia Quinn, assim, ó, lotado. E até domingo tem muito escritor pra gente conhecer e divulgar, tá bom? Acompanhem pelas redes, que foi sensacional. Cadê nossa autora? Deixa eu mandar mensagem pra ela. Não sei se é a primeira live. Ela pode estar perdida aí em algum lugar. Não sei, né, gente? A gente tem que ajudar nossos escritores. Tem muita gente que fica... Monique, não sei onde eu entro. Monique... Ah, nossa autora aqui, ó. Peraí. Acho que ela entrou aí. Tânia, querida, vou enviar o convite para você. Não posso. Se você estiver no computador, saia e entre pelo celular, tá? Para eu poder enviar o convite para você. Por gentileza. Nossa autora já tá aí on, mas não consigo enviar o convite para ela. Acho que ela entrou pelo notebook, né? Eu bloqueei. Isso acontece, gente. A pessoa entra direto no notebook, nem passa pela cabeça entrar pelo celular. Os escritores geralmente fazem isso. É porque as outras plataformas a gente consegue entrar pelo notebook. O Instagram ainda não, só pelo celular.
Vamos ver se a gente vai conseguir agora. Tânia, ainda não consigo enviar. Será que ela tá me ouvindo, gente? Então, Tânia, eu não consigo enviar para você o convite. Aqui tá como se você não pudesse participar. Você tá pelo celular? Você entrou pelo celular? Aí. Agora eu estou vendo. Fechei aqui o celular, o computador. É só para manter o suspense. Isso. É assim mesmo, gente. Mas deu super certo, ó. Assim, tá bom? Querida, seja muito bem-vinda ao meu projeto de entrevistas no mês de setembro. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço, Monique. Tá me ouvindo bem? Aqui tá tudo ótimo. Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de Minas Gerais. Hoje eu moro em Itabirito. Qual é o Nasci nome? em Barbacena, mas escolhi Itabirito para morar. É entre Belo Horizonte e Ouro Preto. Ai, que espetáculo essa localização, hein? É espetacular mesmo. Terra de cantores, de grandes esportistas, de Cidade escritores. histórica, Ouro Exato. Preto, tu dá um pulinho ali, você fica assim maravilhada com as igrejas, com os passeios. Ai, E gente, Monique, quando adoro passar por Minas. aqui, entra em Itabirito. Essa cidade amanhã vai participar do centenário, 100 anos de existência. A cidade é linda, está mais linda ainda. Passe por aqui, você vai amar. É uma cidade fantástica, Cidade pequenininha, é bem cidade do interior administrada, um pequenininha. povo bacana. Gente, eu já adoro Minas, isso não é novidade. Tenho família aí, sou louca para largar o Rio de Janeiro para ir embora para Minas. Adoro isso aí. Adoro tudo de Minas, a terra, as pessoas, a cachaça, Nu, as partes históricas. Ai, que delícia! Tu conhece o Rio? conheço. Tem uma sobrinha que Tem. mora aí Ah, no Rio, capital. E gosto das ilhas aí perto, Ilha Grande, amo. já é mais no litoral, ali em Paraty, Angra dos Paraty, Reis. os eventos literários, então, são divinos, né? Esse ano a gente vai ter a Flip, que vai ser em Paraty, Uhum. né? Vai ser, acho que em novembro, se eu não me engano. Quando você voltar ao Rio, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, tá? Ok, e te digo mesmo quando passar por aqui. Vem Que amanhã, delícia! é feriado, vem. A menina aqui no Rio já tá, desde ontem à noite, um trânsito absurdo. É, por conta do Tá feriado, né? parada a ponte Rio-Niterói, porque Nossa, já tá trânsito, gente. Todo mundo saindo do Rio. Eu que me aventuro nada ficar no trânsito. Ora, Tânia querida, estou aqui com o teu livro, O Sapo Iluminado. Esse nome é ótimo, adoro esse é. nome. Você tem ele físico aí? Tem aqui do meu lado. Ó, Gente, olha essa e capa! as ilustrações, então, são da Ordem do Fantástico. A Carol Fernandes foi muito feliz, sabe? Olha que lindo. O que eu mais gosto, ela até me prometeu, ela vai me passar isso aqui, vai ficar na minha biblioteca. Tá linda. É a grande parte onde o sapo consegue descobrir quem ele é. É lindo. Eu falo que é um livro para crianças, mas também para adultos.
Só frisando aqui, porque tem muitos escritores que assistem às entrevistas, e indicação de ilustrador e ilustradora nunca é demais. A ilustradora do livro da nossa autora se chama Carol Fernandes. Então Exato. já corre lá no Instagram, dá uma procurada, de repente vocês consigam aí encontrar o arroba da Carol Fernandes, que fez, aliás, um trabalho belíssimo com as ilustrações internas do livro da nossa autora. Agora, Tânia, o Sapo Iluminado, você publicou ele quando? Que Ele ano? foi publicado em 2021, bem próximo na verdade, a gestação do livro foi durante a pandemia. Né? Então, no momento em que a gente tinha medo de sair à rua, né? As reuniões foram todas online. A Carol da Sim. casa dela, a Rosana Montelverne, né? Que é a dona da editora, lá da editora, eu na minha casa. E em 2021, que já era um momento em que a gente já ensaiava sair, lembra? A gente Sim. lançou em novembro de 2021, falamos, vamos a público? Vamos. Fomos de máscara, por fim já não tinha mais máscara, tiramos foto, autografamos. Foi um momento muito especial, sabe? Esse mesmo livro, ele recebeu essa indicação da revista Crescer, na época, como um grande livro publicado para crianças daquele ano. Então, assim, valeu a pena o medo, valeu a pena enfrentar, né, tudo isso para trazer esse livro aí de uma forma concreta. Que maravilha! Para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o Sapo Iluminado, eu queria, Tânia, que você falasse para a gente sobre o que é, do que se trata o Sapo Iluminado. É um sapo que tinha medo de ser sapo. Que coisa mais humana que é essa, Monique? Alguém ter medo de ser ele mesmo? Então, a história do sapo é essa. Ele não conseguia pular, ele não conseguia andar, ele tentava ser como os outros, como andar como uma galinha ou rastejar feito um outro bicho. E além do mais, ele também usa roupa. Olha que coisa mais estranha. Quer ver? Apesar de que hoje, Monique, alguns bichinhos usam roupa, não é assim com os Sim. pets? Mas se a gente for pensar bem, é algo muito estranho, né? É pouco natural. Olha isso. Olha o tanto de tentativa, Monique, de ser uma outra coisa. É assombroso, né? Então a É história é assim. essa. Um sapo que passa parte da vida tendo medo de assumir quem ele é. E num dado momento, que eu não posso falar o quê, né? Não vale a pena dar spoiler, acontece uma coisa inusitada na vida dele, que ele assume ser quem ele é. É muito bacana, assim, entender essa transformação e também, Monique, depois que ele aceita ser quem ele é, o que ele causa no brejo para os outros sapos que poderiam viver coisa igual. Né? É bem humano, né? Muito. É muito assim. Chega da arrepio. Porque essa temática da gente aceitar quem a gente ainda vê muita dificuldade nisso. A gente Muito. olha para o lado e a gente conhece um sapinho ou uma sapinha que não consegue se aceitar do jeito que é, por Exato. N motivos, né? É. E você vem trazendo essa mensagem de maneira lúdica para as crianças. Qual é a faixa etária desse livro? Pois é. É na faixa ali de 6 até uns 10 anos. Mas esse livro, ele está sendo adotado, por exemplo, dentro dos consultórios. Os psicólogos utilizam para trabalhar com seus próprios clientes, independente da idade. Nas escolas, né? Então, tem uma escola específica de Contagem que fez um trabalho muito bacana. Esse projeto se chama Permita-se Iluminar. Então, eles ouviram as crianças, as necessidades que eles carregavam, as crianças foram atendidas, essas crianças encontraram o que tinha de brilho dentro delas para colocar para fora. Agora, em outubro, esse projeto vai ser divulgado na cidade de Contagem, muito bacana. Lá em Barbacena também, uma escola de lá, né, utilizou.
numa outra perspectiva, né, daquele que aceita ser quem é, né? Eles falam assim, eu esqueci como que é a melodia da música, mas é algo mais ou menos assim, eu sou eu, só eu posso ser eu. É muito bacana, né? É, exatamente. Agora, para a gente conhecer um pouquinho mais o Sapo Iluminado, você publicou, qual foi o nome da editora que publicou esse livro? Aletria, aletria. Aletria. É uma editora aí que publicou o Sapo Iluminado. Fica a indicação para vocês conhecerem a Letria, tá? Que é o nome da editora. O protagonista desta história vive desconfortável na própria pele. Quer dizer, ele é um sapo, mas ele não queria ser um sapo? Ele não sabia nem ser o que ele era. Quantas pessoas vivem isso? Monique, na verdade, quando eu penso assim, né? Quando a gente chega nesse mundo, a gente já tem tudo que a gente precisa. Mas a nossa relação com o externo, com as influências que a gente recebe, com as crenças que vão sendo formadas, com o olhar daquelas pessoas que são importantes para nós, e pode ser um olhar distorcido, um olhar atravessado, um olhar tendencioso, né? Quando a gente acredita naquilo que não vem de dentro da gente, começa aí essa distorção. E as pessoas começam a se perder, né? Quantas vezes eu atendo em consultório, eu escuto isso, eu não sei quem eu sou mais. Então, isso é muito comum. Essa história, que é quase uma fábula, né? Vamos dizer assim, ela retrata um universo muito humano. Eu te diria que talvez até a maior parte de nós esteja vivendo algo similar, né? E quando a gente de fato se encontra, essa aceitação é mais um ama-se, né? Ama-se mesmo. E a gente entende o que que eu estou fazendo aqui nesse mundo, qual que é o meu propósito de vida, para que que eu nasci, né? Aí a gente realmente ilumina o brejo inteiro, né? E convida outros a fazer a mesma coisa, né, Monique? Exatamente. A gente vê muita história assim, como um todo, obviamente, todo mundo passa por essa fase, que a gente precisa se autoconhecer, e para se autoconhecer, a gente precisa dar uma respirada. Só que Sim. a gente vê muito isso também acontecer em pessoas LGBT, que são Uhum. discriminadas, que sofrem preconceitos, que não se veem do jeito que a sociedade impõe por causa de estigmas e parâmetros que já foram passados de gerações a gerações. Eu sou uma coisa, mas eu preciso mostrar que eu sou outra. E aí a dificuldade de aceitação é inserida nisso de modo avassalador. Pelo menos é desse modo que eu vejo também essa, essa mensagem, essa dinâmica do próprio sapo que você coloca na história. Dele ser um sapo, mas ele se sentir desconfortável na própria pele. É muito interessante isso. Bom, o nosso sapo tem nome? Não, é o sapo. Porque É o pode ser qualquer um de nós, né? Você tocou num ponto, Monique, muito importante. A ideia central do livro é a essência humana. Aí eu entendo que é um momento muito importante, né, de conscientização para muita gente, mas entendo que se eu me encontro enquanto ser vivente, né, por que que eu estou aqui, de onde eu vim, né, isso engloba qualquer outra coisa, profissional, sexual, relacional, né, qualquer outro parâmetro que você vê. Porque às vezes até essa tentativa de levantar uma bandeira talvez esconda eu de mim mesmo. A bandeira não é tudo que eu sou, é uma parte. O que há de mais importante é de fato a gente entender quem é
a gente nesse mundo. Enquanto a gente não entende, Monique, eu acho que é muito comum a revolta, a agressividade, o goela abaixo, né? Porque às vezes é o goela abaixo de lá para cá e daqui para lá. Por que não as pessoas se conscientizarem que a gente respeita o ser vivo? Isso é mais amplo do que qualquer bandeira. E eu acho que as bandeiras, às vezes, também elas vêm disfarçadas por outros motivos. Se a gente se encontrar, a gente não precisa, Monique, brigar com ninguém. A gente vai estar bem, a gente vai estar feliz, né? E eu acho que pessoas felizes, autocentradas, respeitosas, elas entregam isso e elas acabam também recebendo isso. Sim. Entende? Que é muito amplo, né, a gente se encontrar nesse mundo. Saber quem a gente é, o que a gente está fazendo aqui. Saber quem a gente é. É isso. É esse o ponto. Esse Quem é você, né? eu. Vocês já se olharam no espelho e já se perguntaram? Sim. Quem sou eu? Qual é o meu papel? Qual é o meu protagonismo? Do que eu gosto e do que eu não gosto? Para qual caminho eu sigo quando eu estou com raiva ou quando eu estou feliz? Quem são as pessoas que eu atraio quando eu estou bem, quando eu estou triste? Por que eu fico triste? Por que o outro me deixa triste? São pontinhos, gente, que são diários para o autoconhecimento. Exato. Por que a gente se sente mal quando alguém fala mal da gente? Porque a gente se importa com o que ele pensa da gente. A gente se coloca em segundo lugar. A ideia é, eu não me importo com o que você acha de mim. Porque eu sei quem eu sou. Ponto. Ele pode falar o que ele quiser, que você vai continuar pleno. Isso é uma forma de autoconhecimento. Você não se abala. Então, existem pontinhos ali no nosso dia a dia que vão nos direcionando para esse quem sou eu e qual é o meu papel. Sim. Eu acho esses assuntos muito bons, gente. Então, E você, Tânia, se eu estiver viajando, tu me trava, tu me traz para a terra de novo. Tá. Se deixar, eu vou embora. É isso mesmo. Monique, quando as pessoas dão conta de responder essa pergunta, eu acho que todo mundo deveria se fazer essa pergunta um dia, né? Como eu gostaria de ser lembrado depois que eu partisse dessa para uma melhor? Chegou o fim da minha existência aqui na Terra, tá? Fui lá encontrar com Deus, espero eu, né? Qual marca eu gostaria de ter deixado? Como eu quero ser lembrado? Porque a gente sai só do aqui e agora para pensar nessa existência mais ampla, né? Porque às vezes, igual você bem colocou, a questão da raiva, né? Então, às vezes, movido pela raiva, a gente faz isso, faz aquilo outro. Mas se eu estou conectado à marca principal que eu quero deixar, pode ser que eu mude a minha conduta, ou aprimore, ou afine, ou espere, não é? Então, se a gente já dá conta de responder essa pergunta, que marca eu quero deixar, como eu quero ser lembrado, de uma forma bem realista, eu acho que já é uma forma da gente se encontrar. Com certeza. Bom, continuando aqui, o sapo iluminado, até que um dia tudo isso muda. A obra escrita por Tânia Cristina Dias e a ilustradora Carol Fernandes constrói de maneira poética a trajetória de um sapo que se reinventa e descobre a alegria de ser ele mesmo, aceitando sua própria natureza e tornando-se cada vez mais interessado em experimentar suas potencialidades. Por que você resolveu construir um livro, produzir um livro abordando esse tema? Porque, pelo que eu estou entendendo, não é só para criança. Exato. São mensagens também para adultos. Tem uma parte lúdica ali também que serve para a fase adulta. Então, por que você quis trazer o Sapo Iluminado abordando esse tema? Primeiro, ele surgiu através de uma demanda, né? Então, eu sou
escritora, eu também sou psicóloga. Eu trabalho atendendo pessoas na área clínica e dando mentoria, consultoria para empresas. Então, em uma organização que eu estava trabalhando, foi necessário criar uma história para líderes que tinham medo de assumir algumas coisas, né? A liderança às vezes carrega isso. Então, eram pessoas hierarquicamente numa escala bem elevada, eles tinham que tomar decisões muito difíceis e a gente precisava prepará-los para enfrentar esse medo. Então, a princípio, eu inventei uma fábula que tinha esse sapo como personagem, isso foi trabalhado com a liderança, deu um resultado muito bacana. E eu falei, por que não transformar essa história numa história em que qualquer idade que lesse já pudesse se trabalhar, né? E ainda que a gente pense o universo da criança seja muito tranquilo, porque não tem as responsabilidades de adultos, as crianças enfrentam situações inúmeras, dificílimas, né? Às vezes dentro da própria casa, às vezes a forma como elas são vistas ou são cuidadas ou destratadas. O enfrentamento na escola, pensa nisso. Chegar numa escola, você não conhece ninguém, né? Então sempre tem o valentão, sempre tem o forte, sempre tem aquele que debocha, sempre tem, não é assim? Então a vida inteira a gente enfrenta esses questionamentos. Quem nós somos nesse ambiente? Então eu pensei, por que não transformar, né, numa história para criança? E eu lembro, na época, a Rosana tinha estado aqui numa livraria de Itabirito, e eu levei alguns textos. Falei, vou entregar para ela, né? Quem sabe gosta de algum, porque a Letria, ela é para mim uma editora para crianças fantástica. Tem livros fantásticos. Então acho que eles escolhem muito bem os textos, né? A composição do livro em geral. E era um sonho dourado estar dentro da Letria, né? E eu encaminhei vários contos e, por incrível que pareça, o Sapo Iluminado foi o último texto que eu acrescentei. O último. Foi exatamente o que foi escolhido. Interessante isso, né? Foi Muito. exatamente o que foi escolhido. Mas tem que ser, né? Tem que ser, acontece, não tem Exato. jeito. Agora, eu tô vendo aqui que você publicou seu primeiro livro em 2006, Uhum. que se chama A Porta Sem Cômodos. É porque eu não estou conseguindo enxergar. É Qual é o isso nome do mesmo. livro? A porta sem cômodos dentro. A É, Porta Sem Cômodos Dentro. Ele fala sobre o quê? imagina uma porta que você abre e não tenha nada. Imagina isso, Monique. O que é isso? Onde que eu cheguei, né? Então, esse livro aqui, Ai, tá linda essa capa. essa Mostra de novo capa, pra gente. essa porta é a porta do Museu do Ferro, daqui de Itabirito. Hoje é a sede de um coral fantástico que se chama Canarinhos. Essa é a porta de lá. E eu coloquei aqui como sendo a porta, sabe de onde? Da morte. Sabe para quê? Monique, quando as pessoas ou têm uma experiência da possibilidade real da morte, ou perdem pessoas significativas muito próximas, às vezes as pessoas despertam para o que é estar vivo. Né? Então, enquanto a gente não se encontra, a gente só está sobrevivendo, tá bom? Mas quando a gente, às vezes, recebe um baque desse, ou essa possibilidade, ou se permite pensar, olha, um dia eu não estarei mais aqui, pode ser que as pessoas se despertem para algumas coisas. E aí, na época, eu ministrava aula numa faculdade daqui, um aluno meu que sabia que eu escrevia, o Diego, falou assim, "Ô, professor, por que você não publica os que você escreve?" Ah, mas como assim publicar, né? E ele falou, tem as leis de incentivo. E aqui na cidade estava tendo uma lei municipal de incentivo à cultura daquela época, né? E eu resolvi publicar um livro que falasse de vários capítulos da nossa vida que a gente precisa viver, às vezes para se libertar de algumas coisas, para entender o que a gente está fazendo por essa vida. Então, cada capítulo daqui tem um capítulo que é sobre a morte, um sobre o amor, o outro sobre a raiva, o outro sobre separação. Sabe quando a gente precisa ou se separar de alguém, ou se separar de algo que a gente gosta, que são todas situações de muita frustração, né? O medo, a cegueira,
Quantas vezes, Monique, a gente não escuta das pessoas com as quais a gente convive? Olha, sei lá, você é muito teimoso. Olha, você está deixando escapar essa oportunidade. E é engraçado que aquilo que mais repete, naquilo que a gente escuta, e que a gente mais nega, é o que a gente precisa trabalhar e nem percebe. Por isso a cegueira, né? O tempo, a nossa relação com o tempo, né, que se esvai, que vai cada dia diminuindo mais, o desejo em si, o que é desejo, e a transformação. Então, esse livro começa com o morrer, tá? Aqui é Olha, uma menina abrindo essa porta que não tem cômodos, né? Cada capítulo ele é independente, né, do outro, não é uma história única, são várias histórias. Mas ela começa assim: a notícia da morte de quem amamos importa a gente. E ai, lê ela, um pouquinho pra gente, então, é. por E ela termina com favor. essa cena lá no final, que é algo assim: a borboleta, antes de ser pluma alegre de cores vibrantes, foi em parte triste e rastejante, que é a transformação humana. Pô, eu Sim. gosto de muitas coisas desse livro. Não, essa primeira parte aí da morte, eu tô super curiosa. Lê um pouquinho pra gente, Da por morte? favor. Tá. Então, peraí, deixa eu achar aqui. Não tem nada pior na vida do que a gente perder quem a gente ama. E como o impacto da morte de quem a gente ama causa estragos na nossa vida durante anos e anos e anos. Então, perder quem a gente ama é algo assim, surreal. É, Pessoas não conseguem, eu conheço amigas que não conseguiram até hoje se recuperar de mortes de pessoas amadas e elas sobrevivem pela dor, sim. porque é muito difícil. Então, esse assunto me atrai bastante. E o que Lê pra fazer gente um com pouquinho? isso, né? E o que fazer com a partida daquele que a gente ama? O que a gente assume diante disso? Essas escolhas, Monique, todos nós passaremos por isso, né? E um dia seremos nós indo e os que nos amam sofrendo, né? Mas eu gosto muito de sempre tocar nesse assunto com as pessoas que eu amo, né? Então, desde aquilo, escolha o que você quer deixar, e escolha o que você quer levar daquele ser que foi, né? Eu tenho tias fantásticas, né, que já se foram e que eu escolhi alguns papéis que elas ocupavam na família, eu quero exercer esse agora, porque é um papel importante, entende? A gente tem as escolhas, sabe, Monique? Aqui é um texto que fala sobre a morte que chama O Beijo, tá? Então a cena é de uma irmã que chega até o caixão, né, da outra irmã e beija os pés dela. Então, só começa assim: acabar o som que saía da sua boca. Colocaram gesso aí. Acabar o gesto, a expressão, ficar o corpo, apenas, ainda. Cobriram-na flores brancas e amarelas. A tia mais velha chegara próxima à esquina e viu-se o beijo. Beijou-lhe os pés. Aperto no coração de quem viu. A reverência, o ato simples, singelo, da tia pequena, na ponta dos pés, beijar os pés da irmã mais nova. E aí conta um pouco, né, desse velório, do enterro, e lá no final eu termino esse texto assim: viver e morrer fazem parte do mesmo corpo. Um é o caminho, o outro o destino. Alcançaram. E nós continuamos caminhando. Não se pode entender o amor, porque ele foi feito para transcender. Ao ser criado, escapou da mão de alguém e transcende a pedra, o tempo, a morte, o dia, a saudade, a espera. O amor transforma, camufla, contorce, afina, evapora e retorna à terra. Feito água, penetra, germina, revela o que está escondido, brota, como as flores na primavera. Esse Poético, é né, só o gente? primeiro capítulo, tá? Ai, ai. Agora, você também escreveu para jornais, ministrou oficina literária. Como é que foi ministrar uma oficina literária? Conta pra gente um pouquinho sobre esse projeto. Tá. Foi um trabalho.
que eu fiz com apoio da Funarte. Esse trabalho gerou também um outro livro, que é esse aqui. Ai, Esse que gente, só chama capa linda! Olha Dura... isso! Obrigada, eu gostei também. Ele chama Dura é o Tempo, Denso é o Rio, Eterna a Palavra. Essa oficina, ela tinha o objetivo de descobrir novos autores, né? Então a gente pegou um público jovem ali, na faixa de 18 até 26 anos. Fizemos oficinas em Ouro Preto, Itabirito e Nova Lima. Então as oficinas, Monique, eram da ordem assim, sair realmente fora da caixa. Então tinha dia que eu pedia os autores para inventar palavras. Eu acho esse poder absoluto, inventar palavras. Alguém fala, mas como assim inventar palavras? Já lhe aconteceu, Monique, de talvez estar perto de uma criança e a criança fala uma palavra que não existe, mas você entende o que ela está falando? Que tem um sentido? Eu acho que Sim. escritor tem esse poder, pelo menos eu me dou, sabe? Invento palavra. Aí, geralmente, quando o texto vai para correção, é uma briga danada com quem está corrigindo, né? Mas inventa as palavras. E aí tinha oficinas disso, tinha oficinas de expressão de emoções, tinha oficinas, ó, vocês vão sair pelo bairro, pegar alguma cena e escrever sobre a cena mais absurda que você vê, ou sobre um objeto, né? Tinha oficina, ó, o objeto é o narrador. Então, sei lá, vamos pensar assim, essa xícara é a narradora da história. Como você vai ver esse ambiente onde eu estou através do olhar dessa xícara? Então, eram oficinas para desenvolver o poder da escrita, que em qualquer lugar você pode escrever sobre qualquer coisa, né? Essa é É uma verdade. liberdade que o escritor tem. E para a gente sair da mesmice de se escrever sempre os mesmos textos, né? Enfim, então e aí os melhores textos eles foram publicados aqui, um pessoal muito bacana. Aqui não vai dar para ver, mas aqui todos novinhos. O Douglas, na época ele tinha 17 anos. Esse garoto é uma graça. Ele escreveu um texto chamado Primeiro Fragmento do Diário de Nhanhá. Tem o Davi Ávebra. O Davi Ávebra, ele é ator, né? Ele é mais da área artística. Ele escreveu um que se chama Saudades daquelas Águas. São vários, vários. Aqui foram, acho que em torno de quase 20 escritores que saíram aqui por conta de um apoio da Funarte, por conta das oficinas. Mas eu gosto muito de ministrar oficina, viu? Tem feira literária aí na sua cidade, pode me chamar que eu vou. Eu invento uma forma. Muito Essa foi interessante, uma né? delas, tá? Essa descoberta. Oficina literária é sempre bom, gente. Façam, façam mesmo, mergulhem em oficina literária, porque isso agrega bastante. A autora, em 2020, também publicou o primeiro e-book, tá? Infanto-juvenil, que se chama A Fantástica História de Rubicão, é isso? Aham. Rubicão, o menino que venceu o tempo. Esse livro fala sobre o quê? Esse livro fala sobre a pandemia, porque ele foi feito durante a pandemia. Esse foi um presente que eu dei para a sala do meu filho. Ele estuda, né, na escola que ele estuda aqui, Efigênio de Oliveira Batista, em Itabirito. Eles estavam tendo aulas online. E a idade que o meu filho tinha na época da pandemia era uma idade de muita transformação. E eu comecei a imaginar que eles deviam sofrer demais com essa transformação sem ter o contato físico com o amigo. Não é? Foi muito dolorido para todo mundo, né, Moni? E aí eu escrevi uma história de um garoto que entra nesse universo da pandemia e sai outro. Porque quando a gente saiu foi mais ou menos assim, né? Então, quando ele saiu, aí é uma história assim, do dia a dia desse garoto, que ele vai na casa dos avós e os avós não reconhecem por conta do tamanho. Não reconhece, eu digo assim, a visão antiga que tinha desse garoto era e encontra com ele de uma outra maneira. Então, esse livro ele não foi comercializado, ele é um presente, né, para essa escola, para esses garotos. Então, falando da transformação. E ele culmina num afeto desse garoto por um outro garoto, que descobre uma garota diferente dentro da sala de aula, né? Que era aquela, ele tinha um olhar antigo dessa garota antes de entrar na pandemia, essas coisas, né, que acontecem com a gente quando a gente fica distante fisicamente, né, dos outros. Então,
Esse é um presente. Agora, você, pelo que eu vejo, escreve livros infantis. Acredito que também tendo uma referência direta do seu trabalho como psicóloga, né, lidando com esses assuntos. Mas quando que a chave virou de você falar assim, bom, tá na hora de eu dar esse passo de publicar livros voltados com essas temáticas, de forma lúdica, para criança, para adulto? Quando que você resolveu escrever livros e publicar? Foi em doses homeopáticas, porque eu escrevo desde quando eu aprendi a escrever. Então, a minha irmã mais velha tem registros de coisas super antigas que eu escrevi. Em 2006, foi muito esse start desse aluno de falar, professora, publica, né? Então tá, aí eu me vi escritora, porque consolidou aqueles escritos num livro. Escrever para crianças, eu não gosto muito desse termo literatura infantil, porque eu acho que literatura é madura, sempre. Mas pode ser uma literatura para crianças, né? Um livro infantil é um livro que não comunica. É um livro que não tem um bom arcabouço. Um livro para crianças pode ser um livro sério o suficiente, falar de coisas sérias o suficiente, bem redigidas, né? Então, Sim. eu quis escrever para crianças assim que meus filhos nasceram. Porque, Monique, eu gostava muito de contar histórias à noite, né? Hoje eu tenho uma filha de 9 anos, o outro tem 12, mas quando eles eram ainda mais novinhos, eu inventava história. Então eles falavam assim, mamãe, conta alguma história. Então, eu inventava ali na hora e ainda aproveitava inventar histórias para ensinar o que eu acho que eles precisavam aprender. De uma maneira lúdica, eu inventava uma história, né? Então, por exemplo, tem um que essa história não foi editada, mas eu gostaria que alguma editora, né, pegasse ela para editar, que chama Anitta, a menina que não queria ser vista. Que aí eu falo sobre timidez, que eram coisas que meus filhos viviam. Aí eu inventei uma menininha, muito pequenininha, que ela vivia nos cantinhos da parede de uma casa. E sabe essas coisas que numa casa onde tem criança aparece fora do lugar? De repente você encontra um pão de queijo na cama, você fala, gente, como esse pão de queijo chegou aqui, né? Um carocinho de azeitona caído ali debaixo da mesa. Então, essa Anitta era a personagem que fazia essa confusão toda dentro de casa. E é muito engraçado que à medida que eu contava, eles riam a valer, né? Porque eu acho que eles se viam ali. Mas no dia seguinte, mudava algum tipo de conduta. Porque eles tinham incorporado aquela história como um aprendizado. Entende? Mas sem ser aquela coisa maçante de o conteúdo moral dessa história. Não era isso. O que tem de diversão nessa história que me transforma, que eu me identifico? Então aí eu resolvi escrever para criança, né? Mas a maior parte do que eu já escrevi é para adultos, né? Se a gente pegar os jornais, Contraponto, Plural, são contos para adultos. O podcast são contos para adultos, tem contos para criança também, né? Tá dividido, meio a meio. Tem contos para adultos e contos para as crianças. Muito bem. E aí, em 2021, nasceu o Sapo Iluminado, que, aliás, a autora tem até o bonequinho dele ali, né? Que eu tô vendo ali no Me fundo. acompanha. Tem até o sapinho ali, Tem gente, que mesmo. Ele é maravilha. real, ele Ai, muito bom. Além disso tudo, a autora também foi premiada em alguns concursos literários. Como você participou com contos, não foi isso? Uhum. Num projeto onde tinham mais de 2.000 inscritos, que foi ênfase no conto dos contos. Esse era o nome do projeto? Era. Tinha escritor do Brasil e Portugal. E eu ganhei com um conto que chamava Roupa no Varal. Roupa um varal. Roupa no varal. Varal mesmo, de pregar roupa no varal, sabe? De colocar as roupas. É um conto que eu gosto muito. Esse conto, né? Quem quiser ouvir, pelo menos tem como ouvir, né? Lá no podcast. Vamos. Posso falar um pouquinho dessa história, como ela surgiu, Monique? Pode sim, porque a gente vai falar do podcast também. Vamos Mas pegar pode lá, falar tá que eu tô bom. curiosa. Ó,
Esse conto surgiu assim. Eu indo dar aula na faculdade, já estava no corredor que eu entraria para a sala que eu ministraria aula, tá? E veio uma cena na minha cabeça. Muitas vezes os contos eles surgem como cenas na minha cabeça, tá? Eu tinha pendurado roupa o dia inteiro do meu filho, né, no varal. Aquela roupa bonitinha de criança, coloridinha, eu tinha achado aquilo lindo. Virou um quadro lá e ficou aquele quadro na minha cabeça. Na hora que eu entrei no corredor, veio essa cena de um vento batendo nessa roupa, e era um vento tão forte que fazia voar folha, voar formiga, voava tudo por esse terreiro. Comecei a escrever. E aí o conto foi tomando forma, não parava de sair aquelas palavras. Fui escrevendo, andando, escrevendo, cumprimento um aluno, escrevo, outro escrevo, e pensando, ai meu Deus, eu quero acabar isso há tempo, né? Cheguei na sala, escrevendo boa noite, sentei na minha cadeira para começar a dar aula, pensando, ai gente, eu não quero parar. Aí chega o coordenador e fala assim, Tânia, eu posso dar um recado? Fique à vontade. Acabei de escrever. Depois, né, cheguei em casa, tem aqui, sei lá, lapidar o texto, ver que está distorcido. Foi isso. É um conto que fala da vida de alguém. Enquanto essa pessoa está ali pendurando a roupa, ela está refletindo sobre coisas absurdas e terríveis acontecendo na vida dela. E que ela só entende anos depois o que, que foi aquilo. Então, é um conto bem existencialista, vamos dizer assim. É muito poético. Muito bem. Começa Esse assim, ó. conto. Ah, Bendita chuva que cai do céu, teto do mundo, chão de Deus. me enganei, gente. Muito poético também. Eu adoro essas coisas. Agora, você tem o podcast que se chama Palavra, Palavrão e Palavrinha. Uhum, Esse é o nome do podcast? exato. Adorei. Vou botar aqui, gente. Palavra, palavrão, Palavrinha. palavrinha. Como é que surgiu esse podcast? Ahn, eu tinha o interesse de chegar até as pessoas além disso, só do comércio, ou só via editora, ou só a concretude do livro, né? E sempre me atraiu muito ouvir podcast. Amo, tô indo trabalhar em outra cidade, vou ouvir. Tô voltando, tô ouvindo, né? E eu acho que é possível passar um recado muito bacana, né? Você escolhe um bom tema, o seu podcast é fantástico. Você sabe que eu fiquei viciada nele. Tô Não sei não. do livro não me livro, é assim. Então, fique escutando. E é uma companhia, não é? Faz bem. Aí eu pensei, gente, eu tenho tanta coisa escrita, tanta coisa que está em jornal, às vezes a pessoa não tem mais acesso a ele. Vou transformar isso numa forma de publicação num podcast. Aí eu pensei primeiro naquele, que é O Reino Perdido de Kauá, que é uma história para crianças. Mas eu falei, mas tem uns de adulto que eu gosto muito. Aí como colocar coisas tão distintas no mesmo lugar? Aí quando eu escolhi esse nome, palavra, palavrão, palavrinha, cada uma dessas palavras definia um público. Então, palavra está voltado para o público adulto, para o dia a dia, para as coisas que a gente vive na nossa rotina, mas que faz com que a gente dá um clique, assim, a gente desperta, né, para a nossa existência. O palavrão é para aquilo que a gente não gosta de falar. Tem coisas que a gente teme falar. Tem coisas que a gente fala assim, aquela doença, não fala nem o nome, já viu? Ou então, fulano morreu, a gente fala faleceu. Ou então a gente fala como é, tem um outro termo que ele. Como se tivesse mudado de ciclo, perdi a palavra aqui agora. Mas a gente evita falar daquilo que nos dói ou nos constrange. Aqui dentro do consultório fala, tá? Mas publicamente a gente não fala. Aí e eu tenho sempre uma brincadeira quando estou dando treinamento e as pessoas falam daquelas palavras que magoam, que machucam. Aí eu sempre brinco, gente, palavrão não, só palavrinha. Porque eu acho que a palavra ela tem uma força muito grande, sabe? Criadora, transformadora. Então eu busco escolher bem as palavras. E o palavrão eu coloquei nesse sentido, aquelas palavras que a gente não quer falar, mas que vale a pena falar, que vão ajudar a transformar a história. Aí o palavrão são assuntos densos, tá? Então, morte, envelhecimento, canalice, depressão,
ansiedade, né? Então, aí são sempre contos que levam a pessoa a pensar nesse sentido. E o Palavrinha é para criança, tá? Então, assim, Você posta episódios lá o quê? Mensalmente, semanais, semanalmente? semanais, semanais. E tá no Eu faço uma Spotify? parceria, hein? Ah, fala, Eu tenho uma pode falar, parceria desculpa. com o Zaca, que faz a edição do som, masterização, que busca os sons, né, para tornar esse episódio mais factível, né, mais concreto ali para o ouvinte. A gente começou no início de maio e temos postado semanalmente novas histórias. Tá um furdunço, tá ótimo, tá num ritmo muito bacana. E as pessoas podem ouvir só pelo Spotify ou tem canal do Atualmente YouTube? ainda é só pelo Spotify. O próximo passo é entrar nos outros. Tá na Amazon, Anchor, e YouTube, mas aí eu tô contratando pessoas para poder fazer isso. Ah, interessante. A Simone está aqui. Palavrão ajuda a ressignificar os sentimentos, né? Ajuda, ajuda. E desmistificar a palavra, né? Porque às vezes tem coisas que a gente fala, mas me magoou tanto, né? Ouvir aquilo. Então, vamos entender de fato que palavra é essa, de onde ela vem, por que ela foi dita, né? Ou ela foi mal empregada, vamos dizer assim, maldita, né? Então, ela foi mal empregada num contexto. E isso que nos assombra, eu acho que nos põe medo. Quando a gente fala a respeito, a gente de fato ressignifica, se liberta, né? Gente, já corre lá no Spotify, no canal do YouTube, siga, se inscreva. Palavra, palavrão, palavrinha, que é o podcast da nossa escritora Tânia Cristina Dias, com episódios semanais, tá? Então não percam. Agora, Tânia, quem quiser comprar teus livros ou teu livro, como é que faz? Tá? É só formato físico, direto com você? Tem na Amazon? Como é que tá isso? Ó, o Sapo Iluminado, ele está nos principais sites de venda. Amazon, Submarino, Mercado Livre, pela própria editora, né? E em livrarias também, né? Concretas. Eles estão nos principais sites de venda e livrarias também. O A Porta Sem Cômodos Dentro, como ele não foi veiculado por editor, então é só comigo. Aí teria que ser lá no direct, né, meu, entrar lá no Instagram, Tânia, quero o livro, e aí eu envio. Os outros, aqueles que são áudio, série, o Reino Perdido de Caucauá, ela já foi postada toda no YouTube pela Companhia de Teatro Dona Maria Pulou. E agora eu estou no 10º capítulo, eles são 20 capítulos, pelo Spotify já encontra também. Muito bem. Eu vou disponibilizar o link de venda de O Sapo Iluminado aqui na live. Então, quando ela acabar, vocês já vão encontrar o link. Então, é só clicar que vai ser direcionado diretamente para O Sapo Iluminado, tá? Além disso tudo, a autora super topou fazer sorteio. Só que um sorteio diferenciado. Então, a galera que está na live, vamos começar a organizar o sorteio. Tânia, você quer sortear primeiro qual livro? Eu pensei em sortear o A Porta Sem Cômodos Dentro, tá? Porque a Então, pessoa não vai encontrar em outro lugar para comprar, né? Então, eu pensei em sortear esse. está oficialmente aberto o sorteio do livro da nossa autora. Mostra a capa de novo, Tânia, por favor. Olha, gente, que lindo! Que fala sobre luto e autografado. Claro. Fala sobre luto, fala sobre ansiedade, todos aqueles temas que a autora citou. Como é que vai funcionar? Você quer fazer por número, não é isso, Tânia? Pode ser. Do jeito Pode? que você achar melhor, Moni. Uhum. Então, vamos fazer o seguinte, vai printar aqui a live e vai mandar no direct da nossa autora. Qual é o seu Instagram, Tânia? Escritora Tânia Cristina Dias.
Escritora Tânia Dias. Não, é Tânia Cristina Dias. Tânia Cristina Dias. Já corre lá no Instagram da nossa autora com um print. A primeira pessoa que fizer isso vai levar o livro da nossa autora autografado. Exato. Ai, que delícia! Não é só isso. Calma que tem mais. A autora disponibilizou para quem for participar do sorteio e posteriormente, quem estiver assistindo a live, então você que está me assistindo agora, com essa live gravada, você também pode correr lá no direct da autora, que ela vai disponibilizar o link de uma peça que virou vídeo, não é isso? Exato. É uma história muito bacana. É uma história que chama Os Pés da Árvore. É uma história que fala sobre adoção, né, de criança. Então é uma criança se tornando filho, um homem se tornando pai e uma mulher se tornando mãe. É de muita sensibilidade e é muito bonito. Foi a companhia Dona Maria do Fulô quem personificou, né, essa história. Vale a pena. Então, pega uma pipoca, senta no sofá da sua casa, vai colocar lá no YouTube e assistir. E depois me conta o que acharam. Então, gente, já corre lá no direct da nossa autora para ter acesso ao link, para que vocês possam conhecer essa história emocionante. Fala sobre adoção, que eu tenho certeza que tem muita gente que gosta dessa pegada. O arroba da nossa autora é escritora Tânia Cristina Dias. Lembrando que eu vou colocar a autora como colaboradora aqui na entrevista. Vocês vão poder assistir pelo canal dela, pelo Instagram dela, pelo meu e por todas as plataformas do podcast literário do Livro Não Me Livro. Canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Ai, Tânia, tudo que é bom dura pouco, né? Por quê? Querida, conversar com você, conhecer o seu trabalho, experimentar um pouquinho dessa tua bagagem, não só literária, mas profissional, de uma área onde temas relevantes precisam ser abordados e levados também de forma lúdica. É para mim um privilégio ter você no meu projeto, com todos esses projetos. Eu só tenho que te desejar sucesso, que você não pare de escrever e volte sempre que você quiser. Obrigada, tá? Eu que agradeço, Monique. Muito obrigada. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que hoje tem entrevista até 11h30 e já eu volto. Tânia, um beijo, amor, obrigada.